Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Vejam comigo o que vai dizer o pastor Carlos Cardoso sobre o que falta para Jesus voltar. Preste muita atenção, irmãos, no que ele vai dizer aí no vídeo. O que precisa acontecer para Jesus voltar? O que precisa acontecer? Alguém se arrisca? Porque não precisa mais nada acontecer para Jesus voltar. Eu tenho que aguardar a volta de Jesus, como que se ele viesse buscar a igreja agora. Nós estamos no limiar da tribulação e do arrebatamento. O cenário mundial que nós vamos ver agora está se preparando para o anticristo, para o juízo, para a ira do Deus Todo-Poderoso. E a igreja dessa geração é a igreja, meu irmão, isso que eu vou falar para você que eu não tenho dúvida nenhuma na minha alma, é a igreja que não vai descer à sepultura. Os salvos dessa geração não vai ter culto fúnebre para o seu corpo, assim como Enoque foi transladado vivo, assim como um redemoinho levou Elias. A qualquer momento milhões de pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações desaparecerão do planeta Terra. Se você crê, levanta a mão e dá glória a Jesus, porque Ele vem. Não está no telão, mas vamos acompanhar. Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Então compreenda, não precisa mais nada acontecer para Jesus voltar, e nós estamos no limiar, no limite do juízo e da volta de Jesus. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Glória a Deus. Então olha só, nós estamos vivendo diante de um cenário mundial sendo preparado para a entrada desse cavaleiro do cavalo. Quem é que abriu o selo? Quem é que abriu o selo? Vocês acabaram de ler aí. Quem é que abriu o selo? Quem é que apareceu? O cavaleiro do cavalo branco. Então imagine aqui comigo. Imagine que isso aqui é um pergaminho. E imagine que tem 7 anéis sobre o pergaminho. É 7 lacres. 7 lacres sobre o pergaminho. 7 lacres. A Bíblia vai dizer no capítulo 5 que Jesus vai pegar o livro selado da mão do Pai. E os anjos vão começar João começa a chorar desesperadamente. Porque ele dizia: quem vai ser digno de abrir o livro, de pegar o livro e desatar os seus 7 selos? Aí o anjo parou e disse: João, não temas, eis aqui o leão da tribo de Judá. Aleluia. O Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir o livro, de pegar o livro e desatar seus 7 selos, porque ele foi morto. 5, 9 e 10. Porque ele foi morto, e com o seu sangue ele comprou para Deus homens de todos os povos, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Então veja que Jesus pega o livro, quebra o lacre e aparece o cavaleiro. Então não é ele. Por que não é ele? Por que não é Jesus? Porque foi ele que abriu. Então quem é esse cavaleiro? Ele tem um monte de nome na Bíblia, né? Iníquo, homem do pecado, filho da perdição. E o mais conhecido é o anticristo. Repita comigo: o anticristo. E aí a pergunta que muitos fazem, e nós temos que fazer para o texto: por que o anticristo está num cavalo branco?
A brancura fala-nos do que, irmãos? De paz, não é isso? Paz. Paz. E ele vai trazer uma falsa paz. Então, nós estamos diante do contexto de Apocalipse 6. Porque o mundo está se preparando para a entrada deste cavaleiro, do cavalo branco. Segundo o texto também diz que esse cavaleiro tinha um arco na mão. E o arco aí, no grego, é arco de arco e flecha. Vejam, ele só tem o arco, mas ele não tem a flecha. Ele está com uma arma incompleta. Porque todo juízo que virá do Apocalipse terá permissão de Deus. É como que saísse do próprio Deus. Terceiro, a Bíblia diz que ele saiu vencendo e para vencer. E Jesus é vencedor desde a fundação do mundo. Oh glória! Aí a pergunta que nós devemos fazer é: da onde virá e quando se manifestará o anticristo? Vamos para a profecia, Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. E nós vamos entrar no primeiro contexto, é quando ele se manifestará. 9, 24 a 27, Daniel. "70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santíssimo lugar. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador." Quando nós olhamos para as 70 semanas, nós temos que entender que essas 70 semanas estão relacionadas totalmente a Israel. Repita comigo: Israel. É como que se as 70 semanas fosse um meio de Deus purificar o povo judeu. É o que está no versículo 24. O propósito é essa, né? Olha lá, as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, a tua santa cidade, Jerusalém. Para quê? Fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então existe um propósito das 70 semanas sobre Israel. O que nós temos que entender sobre as 70 semanas? Primeiro, é que não são semanas de dias, são semanas de anos. São 490 anos proféticos. Quando é que começou a cronometrar as 70 semanas? Quando Neemias foi enviado para restaurar os muros de Jerusalém. Das 70 semanas, quantas semanas se cumpriu? 69, repita comigo, 69. Isso está lá, vamos lá, no verso de número 27.
sabe, entende, desde a ordem para restaurar e edificar a Jerusalém até o ungido. Repita comigo, ungido. Ungido aí vem da palavra também Machia, ou Messias, ou o rei ungido de Israel. E aqui, desde que Neemias edificou Jerusalém até Cristo, meu irmão, começou a cronometrar essa semana. Veja que a Bíblia destaca o ungido, é Cristo, o Messias. Aí olha o que diz, eu só estou dando uma pincelada para vocês entenderem o verso de número 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Quando Jesus morreu dentro desse calendário profético, quando Jesus morreu foi exatamente na 69ª semana de Daniel. E o que aconteceu quando Jesus morreu? Quando ele disse está consumado, lá no templo aconteceu o quê? O véu do templo se rasgou. Quando o véu do templo se rasgou, na teologia nós dizemos que abriu um hiato, um buraco no espaço, e parou de se cronometrar as 70 semanas. Para os adventistas, mormons, testemunhas de Jeová, as 70 semanas elas terminaram na morte de Estevão. Mas se você pegar o contexto da igreja primitiva, você vai ver que não surgiu um príncipe que fez alianças com muito por uma semana. É simples de entender. Então, quando Jesus morreu, o véu rasgou, parou de se cronometrar. E falta 7 anos, repita comigo, 7 anos, se cumprir. Então, nós, da morte de Jesus até agora, nós estamos vivendo, a gente chama de dispensação. Muitos já não estão usando mais a palavra dispensação, mas a era do Espírito. É este mover que nós estamos vivendo de igreja. Agora compreenda que é muito simples entender o que eu vou falar para vocês. Teve o início, Neemias foi enviado para restaurar Jerusalém. Teve um momento que parou, que foi a morte do ungido. E qual é que vai ser o start para voltar a cronometrar essa semana? Porque alguma coisa vai ter que acontecer. Ela não vai começar a ser cronometrada do nada. Algo precisa acontecer para essa semana começar a ser cronometrada. Alguém sabe? Será o arrebatamento da igreja. E você vai entender até o final dessa primeira parte o que eu estou dizendo. Então veja que o arrebatamento da igreja vai dar o start da última semana, que é a semana do príncipe que há de vir, que fará alianças com muitos. Quem é o príncipe que há de vir aí? É o anticristo, que é o cavaleiro do cavalo. E veja que ele vai fazer alianças com muitos. Mas a Bíblia diz no verso 26, que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário, o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações que estão determinadas. Ele fará firme alianças com muitos por uma semana. Por uma semana. E na metade da semana, 1260 dias, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, meus irmãos, eu tenho que entender quando é que o príncipe vai se manifestar. Quando a igreja for. Quanto tempo esse príncipe terá de governo? 7 anos, repita comigo, 7 anos. É só 7 anos. Será o suficiente. Aí, depois nós vamos entrar nesse contexto. Agora eu tenho que perguntar, da onde virá? Abra comigo, pastor, os irmãos, Daniel capítulo 7. Se nós lermos todo o texto, nós vamos ficar só com 7 e 8. Eu vou citar aqui
Mas veja bem, irmãos, você que está anotando aí, anote Daniel 2 e Daniel 7. É o mesmo assunto de formas diferentes. A estátua de Nabucodonosor e os 4 animais é o mesmo assunto, mas de uma forma diferente. Então veja bem, a Bíblia fala sobre 4 impérios globais. Quantos impérios? 4 impérios globais, que é babilônico, medo-persa, grego e romano. É só esses 4 impérios, que é contextualizado. Você que está aí com a Bíblia aberta, Daniel 7. Daniel 7, o primeiro império global é o babilônico, repita, babilônico. E em Daniel 2 é a cabeça da estátua de Nabucodonosor, que é a Babilônia. A Babilônia foi um império que teve um domínio de expansão mundial. É por isso que uma das belezas do mundo antigo era os jardins suspensos da Babilônia. Foi também na Babilônia que foi erguida a Torre de Babel. É muito importante você entender isso, que é o mesmo espírito. Eu preguei terça-feira na sede sobre isso. O mesmo espírito de governo mundial que estava em Gênesis 11 é o mesmo espírito que percorre o mundo até o Apocalipse. De um homem governar o mundo inteiro, de um homem dominar a raça humana inteira, de um homem escravizar a humanidade inteira. Esse princípio surge em Nimrod. Deus não permitiu, espalhou o povo. Aí vem Nabucodonosor, e ele tem um governo de amplitude mundial. E hoje, é bom nós entendermos o local disso hoje, é exatamente onde está o Iraque. Primeiro império de âmbito global. Segundo império está no peito e nos braços da estátua e no urso. Veja bem, a Babilônia está descrita em Daniel capítulo 7, versículo 1, 2. Versículo 4. Aí veja bem, versículo 5 nós temos o urso, né? Que é o império Medos e Persas. A Bíblia diz que o urso estava sobre os pés. Os Medos e Persas também governaram o mundo inteiro. A Pérsia hoje, infelizmente, irmãos, a Pérsia hoje é exatamente onde está o Irã, aquela região persa, que é o maior inimigo de Israel hoje. Os medos e os persas dominaram o mundo todo. Aí cai o império, os medos e persas, e vem o império grego. Repita comigo, império grego. O império grego, ele já está entre Malaquias e Mateus. Veja que o babilônico surge em Babel. Ele percorre a Bíblia, vem medos e persas. E quando os medos são derrotados pelos gregos, nós estamos numa das piores fases da Bíblia, que é entre Malaquias e Mateus. Alguém sabe o que aconteceu entre Malaquias e Mateus? É o período interbíblico, chamado também do silêncio. Meu irmão, Deus se calou. E aí vem o Império Grego, não só com uma cultura de poderio, mas muita coisa surgiu na Grécia, mas a maior foi a cultura do saber, porque daí surgem os filósofos, Aristóteles, Platão, os deuses gregos, que estão infiltrados na sociedade até agora. E o Império Grego, ele começou com até profanação no templo. Na guerra dos Macabeus, ofereceram um porco no lugar do sacrifício em Jerusalém. Isso é tremendo. Mas aí você vai entender que no final do Império Grego houve uma pacificação mundial. Começou as importações, exportações, estradas, cultura, sabedoria, porque o mundo estava se preparando para a entrada do Salvador. E aí vem Gálatas 4:4, Paulo disse, né, que vindo a plenitude dos tempos veio Jesus nascido. Isso quer dizer que Jesus nasceu no tempo certo, na hora certa e no momento certo. Oh glória! Agora veja que Jesus já vai nascer sobre o 4º império. O 4º império, veja bem, o império, vamos voltar aqui, ó, império babilônico, cabeça da estátua e leão.
Império Medo-Persa, peito e braço da estátua e o urso. Império Grego é o ventre da estátua e a coxa da estátua e o leopardo. E aí vem o último império global que começou nos dias de Jesus e vai se estender até o Armagedon. Qual é o último império global? Romano. Veja, aí nós vamos ler. Vamos ler Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. Vamos lá. Depois disto eu continuei olhando nas visões de noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Que coisa tremenda, né? A Bíblia é tremenda, irmãos. Repita comigo: Império Romano. Veja que as pernas e o pé da estátua, cada pé tem 5 dedos, sim ou não? Formou 10. A cabeça da fera que Daniel viu no capítulo 7, verso 7 e 8, tem 10 chifres. E entre esses chifres surge a ponta pequena. Aí veja, vamos lá, Apocalipse 12, verso de número 3. E Apocalipse 13, 1. Na cabeça do dragão tem 10 chifres, e na cabeça da besta também tem 10 chifres. E viu-se um sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Capítulo 13, versículo 1, pastor. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então veja aqui os 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres, meus irmãos, os 10 chifres que nós vamos nos deter aqui são as 10 plataformas de governo mundial que darão o governo do mundo à ponta pequena. A ponta pequena que Daniel viu com olhos como olhos diante de uma boca que fala grandiosamente, é o príncipe que há de vir e é também o cavaleiro do cavalo branco. E veja que os 10 chifres são 10 governos mundiais dentro desse âmbito do globalismo, de uma unidade governamental, que darão o mundo, o governo, a um homem só. A ONU diz que para soluções globais, para problemas globais, nós precisamos de soluções globais e de um líder forte que traga a solução para o planeta. Veja que é um discurso único de estadistas, empresários, líderes, influências mundiais que já estão colocando na mente da população a necessidade de surgir um homem que traga a solução para o planeta Terra. Quem é que vai dar o governo? Se os governos, as 10 pontas não estiverem unidas de início, não vai dar certo. Veja que depois 3 pontas vão cair. Isso quer dizer que o governo do anticristo ele não vai ter uma expansão de planeta, porque ele vai ainda encontrar resistência. Mas ele vai entrar de âmbito mundial diante de uma plataforma mundial. E querido, é mais do que claro que eu vou dizer aqui. 194 países no mundo nós temos hoje. Nós estamos nessa guerra entre direita e esquerda, sim ou não? Irmãos, direita e esquerda é braço do mesmo comando. Então imagine esse microfone aqui, é a cabeça, imagine aqui, direita e esquerda. Existe um comando e existe o direito e o esquerdo.
Quando você estuda sobre direita e esquerda, começou lá na Inglaterra. Imagine, a rainha está aqui reinando, e ela tem um conselheiro de esquerda pervertido e um conselheiro de direita equilibrado. O de esquerda quer bagunça, quer guerra, quer orgia, quer tudo que não presta. E o de direita tem princípio. E a rainha está governando aqui, então ora ela escuta o de esquerda, e ora ela se volta para... Mas o comando é o mesmo. Existe um governo invisível. É por isso que eu quero indicar esse livro a todos vocês. É um livro de uma jornalista chamada Cristina Martins Gimenez. Ela ficou censurada por anos, esse livro, que ela declara o que é Grupo Bilderberg, o que é Clube de Roma, o que é as 13 famílias mais poderosas do mundo. E veja, meu irmão, não é uma cristã. Porque tudo hoje é teoria da conspiração, não é? Meu irmão, você sabia quem colocou na mente da população mundial a teoria da conspiração? Sabe quem foi? A própria CIA. Por quê? Porque o povo americano começou a ver uma estrutura de política totalmente diabólica. E aí a CIA foi e começou a colocar nos filmes de Hollywood. Foi Hollywood que começou a teoria da conspiração. Hoje, nessa era, é a fake news. Por quê? Primeiro eles lançam uma mensagem preditiva para você não acreditar na verdade. Como coisas que eu vou falar aqui, até o final dessa palestra, a tua mente na hora vai dizer assim, é fake news. Por que a fake news foi criada? Para você não acreditar mais em verdade nenhuma. Seja sincero, quando você ouve uma mensagem muito forte, qual é a primeira coisa que vem na tua mente? Fake news. A tua mente já foi projetada para rejeitar a verdade. Como a teoria da conspiração, porque não é teoria, é a conspiração em ação. E a direita e a esquerda sempre trabalharam de uma forma conjunta. Só que agora, como nós estamos na eminência da entrada do príncipe, o anticristo, ele é oposição a Deus. E o governo do anticristo não tem princípio, não tem moral, não tem ética, ele é totalmente de esquerda. Só que são braços do mesmo sistema. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? E só vou dar uma abertura aqui. Devemos orar pelo nosso presidente. Quando você estuda um livro como esse daqui, meu irmão, se você estudar sobre quem é Michel Temer na política brasileira, ele é conhecido como vampiro. Ele é agente da nova ordem mundial no Brasil desde 1989. E Bolsonaro retrocedeu, porque ele não pôde agir. Porque existe um governo maior por cima que a gente chama de governo invisível, que já é controlado pelo próprio espírito do anticristo. Só que para muitos isso é uma teoria. Por quê? Porque é um sistema, meu irmão. Os governos do mundo estão amparados para a entrada do príncipe. Vocês estão entendendo isso aqui, sim ou não? Então, existem muitas pessoas afirmando que pode ser Emmanuel Macron, pode ser Jared Kushner. Outros estão dizendo que o anticristo já está nos bastidores trabalhando e não se apresentou ainda. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês: este líder global já caminha conosco nesse exato momento sobre o planeta Terra. Ele não pode governar ainda. Por que ele não pode governar ainda? Porque a igreja está aqui. E aí nós vamos agora, pastor, vamos lá, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Vamos ler o 7, o 8, o 9 e o 12. E houve batalha no céu. Miguel e os seus
batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Pouco tempo lhe resta. Meu irmão, essa batalha do capítulo 12 vai acontecer no dia do arrebatamento. Eu vou explicar. Esses textos que foram acabados de ler não é a queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer acontece no versículo 4. Lê o verso 4, pastor, do capítulo 12. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então veja que a queda de Lúcifer acontece no verso 3. A batalha de Daniel 12, versos 7, 8 e 9 acontece no dia do arrebatamento. E agora olha a transição, meu irmão. O start da tribulação, para depois nós vamos entrar na grande tribulação. Presta atenção. Aonde é que está o governo de Satanás? Na terra ou nos ares? Vamos lá, Efésios capítulo 6. Vamos lá ler, pastor, Efésios 6, 10, 11 e 12, né? Está nos ares, meu irmão. Trono, principado. Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aonde estão os tronos de Satanás? Meu irmão, Satanás ele tem um reino e um reino organizado. Ele tem uma estrutura que trabalha sobre cidade, uma estrutura que trabalha sobre estado, uma estrutura que trabalha sobre nações. Ele tem um reino espiritual que trabalha para o governo dele. Mas ele não age na terra. Mas a Bíblia diz que no dia que Miguel vai guerrear contra ele, Miguel vai lançar o dragão aonde? Repita comigo, na terra. Pastor, por que isso tem a ver com o arrebatamento? Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. E eu afirmo que o arrebatamento não é a ideia, né? As pessoas dizem que é a ideia de Scofield. Outros dizem que o arrebatamento é a ideia de MacDonald, né? Existe uma história que influencia a humanidade. Outros dizem que a palavra arrebatamento não existe, mas está na Bíblia, meu irmão. Está na Bíblia. Aleluia. E olha o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Presta atenção. O mesmo Senhor descerá do céu com que? Alarido e voz de arcanjo. Quantos arcanjos nós temos na Bíblia? Quantos arcanjos nós temos na Bíblia? Um. Qual é o nome dele? Por que Miguel aparece no dia do arrebatamento? Eu vou explicar. A batalha de Apocalipse 12, 7 e 9. Imagine a igreja aqui. Jesus vem nas nuvens, a igreja vai. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Vamos entender isso aqui, meu irmão? Imagine que todas as almas que estão lá debaixo do trono, que eu expliquei aqui, Apocalipse 6, 9 e 10.
Elas vão descer à sepultura no dia que Jesus voltar. Elas vão ressuscitar. Daí, imagine, quando elas ressuscitar e estiver no nosso nível, nós vamos juntos com elas, todos, e encontraremos o Senhor nos... Então, quando a igreja subir, imagine, os mortos e a igreja aqui, ó, subindo, o mundo espiritual vai se mover e ele vai vir aqui, ó, atrás da igreja. E o dragão vai parar. Imagine que isso daqui é Satanás com todo o seu império atrás da igreja. Miguel vai parar o dragão e ele vai jogar onde o dragão com o seu império? Na terra. Aí a Bíblia vai dizer, está aí na Bíblia, 12:12. Festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. A igreja vai estar sendo galardoada e vai entrar nas bodas do Cordeiro. Mas olha o que diz a Bíblia: ai! O ai aí é juízo dos que habitam na terra, e terra aí é Israel, e no mar as nações. Ai dos que estiverem em Israel, ai dos que estiverem nas nações, porque o diabo desceu até vós e ele tem grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quanto tempo ele tem? 7 anos. Agora entenda que quando o dragão cair, vamos lá, pastor, 13, 1 e 2. E aqui nós vamos concluir. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Aí, pastor, até o 2 só, até o 2. Olha o que eu vou dizer aqui. A besta que ele viu, presta atenção no versículo 2 aí, era semelhante ao leopardo. O leopardo, em Daniel 7, é o império grego. Os pés da besta era como que de urso. Daniel 7, o urso é o império medo-persa. A boca da besta era semelhante ao de leão, império babilônico. Entenda, meu irmão, que o governo do anticristo, ele vai ter a característica do babilônico, do medo-persa, do grego e do romano em um só governo. Um só governo com todas as características de império global. Agora, quando esse líder surge do mar, o diabo vai estar na terra, e o que o diabo vai fazer com ele? Vai dar o seu trono, o seu poder e grande autoridade. E aí você vai ver no Apocalipse 13 a trindade satânica unida: o dragão, o anticristo e o falso profeta. Agora eu pergunto, que se ele governando nos ares, o negócio já está como está, imagine quando ele descer para a terra, carregado de cólera, de ira. E aí tem gente brincando, dizendo: se Jesus voltar, eu só não aceitar a marca da besta. O primeiro povo a ser perseguido após o arrebatamento será a igreja que ficar. É por isso que é mártir da grande tribulação. Meu irmão, é por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro e entra no céu pelas portas da graça. Meus irmãos, glória a Deus. Vamos só meditar nesse último versículo que ele disse aí, de Apocalipse 22, verso 14. Veja na tela.
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Irmãos, que versículo tremendo, né? Veja como é fácil de entender. Bem-aventurado é muito mais que feliz. É aquele que lavam, né, os seus pecados no sangue de Jesus, para que possa ter direito à árvore da vida. Irmãos, vejam, né, que o sangue de Jesus é que nos comprou, né, que nos deu o direito à salvação. Meus irmãos, vejam que a Bíblia toda, né, ela aponta para Jesus, para a salvação. Esse é o propósito de Deus, para que nós possamos estar com Ele por toda a eternidade. Deus nos criou para estarmos com Ele. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. Irmãos, tudo isso vai passar, mas as palavras do Senhor, essas não vão passar, não vão deixar de passar. Tudo irá se cumprir no seu devido tempo. E veja que a Bíblia já se cumpriu praticamente toda. E nós estamos aí no finalzinho, né, dos cumprimentos das profecias que antecedem a volta de Jesus. Amém? Irmãos, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que chegaram aqui até o final do vídeo. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e até o próximo vídeo.